Olá, eu sou a Blitai e agora nós vamos falar sobre assimilação RPG, galera. Pois é, saiu a versão beta e eu vou falar pra vocês que está fabuloso, tá? Pelo menos assim, em questão de design e artes, ainda não tem todas as artes finalizadas no livro, mas em projeto gráfico, o livro ele tá muito bem feito, tá? Se você ainda não resgatou a sua versão beta, você pode resgatar lá no site da editora New Order, você que fez o apoio aí no financiamento coletivo, né? Porque o sistema está chegando aí, está finalizando entre nós. Aqui no canal, a gente já tem uma playlist de assimilação bem completa, em que eu falei lá naquela versão do playtest ainda sobre o sistema, a gente explicou muita coisa, 90% do sistema se manteve igual, eu vou ensinar para vocês nesse vídeo aqui, não se preocupem, vai ser um vídeo bem longo em que a gente vai falar tudo sobre o sistema, pelo menos a parte mecânica, mas ao longo da semana aqui desse mês, a gente vai fazer outros vídeos de assimilação e eu vou mostrar para vocês, tá? Então deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí para ajudar no engajamento, porque é vídeo longo, vocês sabem como é. Vem comigo, vamos nessa. Vai ser o seguinte, olha, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui sobre a mecânica, vou explicar o grosso da mecânica de assimilação para vocês. Depois a gente vai fazer aqui um vídeo sobre as assimilações e evoluções, é uma parte mais delicada do sistema, bem interessante, a gente vai falar no próximo vídeo da próxima semana, e a gente vai depois ainda fazer uma ficha atualizada de assimilação aí com as novas regras, as novas modificações do sistema, tá bom? Então, por isso que você tem que ativar o sininho de notificações para receber aí quando o vídeo sair, tá? A gente vai ter aí a playlist também reformulada. Já tem um one shot aqui no canal, que a gente explica também jogar detalhadamente. A parte do combate que eu vou falar no final desse vídeo, talvez fique um pouco confusa. Assistindo lá nosso one shot, você vai ver que fica bem mais fácil. E além disso, eu vou anunciar para vocês aqui em primeira mão, eu vou narrar uma mini campanha de assimilação, ó, de 3 episódios de assimilação no mês de novembro, tá lá no canal Dados Mágicos, o nosso canal parceiro aqui. Eu já tenho até as thumbs prontas, nós temos aí as capas bonitinhas, então não se esqueça de colar lá para assistir no Dados Mágicos, tá? Recados dados, vamos falar como joga a assimilação, vou explicar tudo para vocês em detalhes, vamos nessa. Então vamos lá, como que funcionam as rolagens de dados em assimilação, tá? Nós temos 3 tipos de dados principais que são utilizados em assimilação, que é o D6, o D10 e o D12. O D12 ele é utilizado em situações bem mais específicas, então vamos nos ater aí no D10 e no D6. Normalmente, como que funciona, né, no sistema de RPG convencional aí que a gente conhece? Como que você joga? Você tem lá a sua lista de atributos e a sua lista de perícias. E aí você vai rolar um atributo e somar com o bônus da perícia, correto? Aqui é um pouco diferente, tá? Porque eles pegaram, a gente ainda tem algo parecido com atributos, mas aqui nós chamamos esses atributos de instintos, tá bom? Os instintos, eles basicamente são ali as características que todo mundo tem, e aí você vai conseguir ter até 5 em cada um desses instintos que vão funcionar como se fossem um atributo. O instinto, inclusive, ele funciona na base do D10, tá? Ele é, inclusive, a maior probabilidade que você tem de tirar um sucesso dentro do sistema. Ele funciona na base do sucesso, eu vou explicar. O que são instintos aqui dentro, tá? Nós temos ali influência, percepção, potência, reação, resolução e sagacidade. São nomes diferentes, mas cuja aplicação é bem parecida com o que a gente conhece já de RPGs mais tradicionais. E aí eles pegaram, galera, e dividiram a lista de perícias em duas. Então é como se fosse a lista de perícias, mas eles dividiram em duas partes. Essa lista de perícias se chama prática, então nós temos ali as práticas. Dentro das práticas nós temos armas, atletismo, expressão, furtividade, manufatura e sobrevivência, tá? Então nós temos todas essas práticas e também a segunda lista de perícias aí, né, digamos assim, se chamam conhecimentos. E aí nós temos biologia, erudição, engenharia, geografia, medicina e segurança, tá? Então ele fala pra gente o seguinte, olha, o que difere os instintos aqui, né, dessa parte aqui de conhecimentos, basicamente são um modo de adquirir, né? Você adquire conhecimento ao longo de investigação e estudo. Então você estuda para ter todos esses conhecimentos. Agora, já o instinto não. O instinto é o que você nasce com ele, você só se desenvolve mais ali com o passar do tempo, tá bom? E depois nós temos ali a prática é a mesma coisa, né? As práticas você desenvolve e exercita com treino e prática. E o conhecimento é com estudo, tá? Então, basicamente, é isso que funciona. E nós temos ali. Aí, beleza. Como você tem isso daí, como que vai rolar, né? A rolagem de dados é bem simples. Instinto você sempre rola com D10. Conhecimentos ou práticas você sempre rola com D6. E aí você vai somar ali um conhecimento com algum instinto ou prática para formar a sua piscina de dados, né? A pool de dados. E aí você rola tudo e você vai manter, presta bastante atenção nisso, você vai manter o resultado que mais te agrada. Não é a soma de tudo, né? Não é a confluência de tudo. Você vai manter o resultado que mais te agradar dessa combinação.
Então, vamos supor aqui, vamos fazer um teste prático, né? Imagina que você tem aqui um instinto de percepção. Então, você quer observar algo, você quer ver se tem alguém ali vendo, né? Atrás de você, te seguindo, alguma coisa assim. E aí você vai rolar com a prática de sobrevivência, por exemplo, tá? Ou furtividade, que seja. E aí você vai pegar, então, o D10 de acordo com o tanto de instinto que você tiver. Vou imaginar aqui que a gente tem 2 de percepção, então são 2 D10. E a gente tem aqui 1 de furtividade, né? Então você vai tentar perceber escondido. Você tem 1, então vai ser um D6. A rolagem vai ficar como? Vai ficar 2 D10 e 1 D6. Vamos rolar isso que eu vou te explicar na prática. Vamos lá. Eu tenho aqui, inclusive, um bot já no Discord, já prontinho aí para rolar a simulação atualizada com o beta para você jogar. Ele foi feito pelo meu mano VR aí, parceiro de longa data do canal. Fez muita coisa por aqui já nos backstages aí, nos bastidores. E eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, se você quiser adicionar esse bot no seu Discord, tá? Então tem a rolagem de dados aqui, ó, vai ser 2 D10 pelo nosso instinto e 1 D10 pela prática, né? Então, vamos lá, rolou. Tá enviando o comando, ó, e aí ele rola pra gente. Olha só, foi uma rolagem péssima, foi muito azar nesse daqui, eu tinha feito uns testes antes, tinha sido melhor. Olha só aqui, eu tenho 2 adaptações e 2 pressões. Perceba que não se trata de número, né? A gente tem aqui diferentes conjuntos e opções. Então eu vou explicar pra vocês o que são essas sucessos, pressões e adaptações. Olha só, ele fala pra gente o seguinte, né? O resultado ele sempre vai ser ali uma combinação de sucessos, adaptações e pressões, como vocês viram ali na prática que aconteceu. Então não tem número? Não tem número, galera. Ele é bem mais prático do que isso. Ele é por símbolos. Isso facilita muito a gente identificar o resultado logo de cara. Ele fala pra gente que a joaninha representa o sucesso, a coruja representa a pressão e o cervo representa a adaptação. E aí ele fala pra gente que cada joaninha, cada sucesso, representa um ponto de controle narrativo por infectado. Quem que é o infectado? O jogador. Todo personagem de jogador na simulação é chamado de infectado. E cada pressão representa ali uma limitação, consequência, algum problema que o narrador, que dentro aqui da simulação é chamado de assimilador, vai implicar na atitude daquele jogador, tá? E aí nós temos a adaptação. A adaptação, que é o cervo, ele é basicamente a possibilidade de você evitar alguma limitação que o assimilador, narrador, vai impor para o seu personagem. Então a adaptação é bom, mas sozinha ela não faz muita coisa, tá? Sozinha ela é um pouco complicada. Ele fala pra gente também ali no sistema que, na maioria das vezes, a gente vai precisar de pelo menos um sucesso, uma joaninha, para conseguir fazer alguma coisa, tá? E sempre que você consegue mais joaninhas do que o necessário, então a dificuldade do teste, né, a DT que a gente chama, vai ser a quantidade de joaninhas necessárias, quantidade de sucessos necessários. Quando você tiver mais sucessos do que o necessário, você pode amplificar a atitude lá, a ação do seu personagem, né, bonificando ela de alguma forma. E ele fala pra gente também que no caso de conflitos, e aí conflito não é só luta, tá, galera? Eu vou explicar depois pra vocês. Conflito também vai passar de uma situação perigosa, entre várias outras coisas. O número de sucessos, ele tem que se juntar, você vai num bolo, né, de sucessos, para conseguir superar a ameaça ou o conflito que tá rolando ali na sua mesa, tá? Isso é bem legal, inclusive. Aí ele fala pra gente ainda, ó, algumas consequências de pressão, né? Algumas consequências que podem ser colocadas ali para o seu jogador. Ele traz uma régua para o narrador saber o que fazer. Quando o jogador tira uma pressão, basicamente você vai colocar ali uma consequência menor, um contratempo, alguma dificuldade que não vai desestabilizar de fato o que o jogador quer fazer, mas vai dar um problema para ele. Quando tem 2 pressões, por exemplo, já tem ali algo que mais impacta, algo que já vai dar errado de fato. Com 3, você já tem ali um impacto narrativo. Com 4 já tem uma consequência narrativa de caráter permanente e assim por diante, tá? E aí ele fala pra gente também sobre a adaptação, algumas situações que a gente pode utilizar, tá? Eu vou dar só de exemplo aqui pra vocês terem uma noção. Quando tira uma adaptação, ele fala assim, olha, o sucesso ele é o que você precisa para superar aquela situação. A adaptação te permite mudar a situação como você vai chegar naquele sucesso. Então ele fala assim, olha, que cada ponto de adaptação pode evitar uma pressão mantida. Então nesse caso da minha rolagem lá que a gente fez, eu tirei uma pressão e uma adaptação. Eu posso utilizar aquela adaptação nessa opção aqui para tentar, né, evitar a pressão. E aí a gente evita algumas consequências negativas com isso. De que modo? Olha só, o jogador ele pode mudar a ação, ele pode ajudar um aliado, ele pode apoiar um aliado, entre várias outras coisas. Então, se você, naquela rolagem de dados, segurar uma adaptação, isso pode ser útil, não para você necessariamente, mas para você ajudar um amigo. E isso é muito importante, tá? Tenha isso em mente. Serve para outras coisas também, mas eu trouxe esse aqui de exemplo para vocês, tá? Então, basicamente, galera, na parte de rolagem de dados, é assim que funciona. Você vai escolher um instinto D10,
e um conhecimento ou prática D6, e aí você vai rolar. Só que esses números de dados, eles são transfigurados para representarem símbolos: sucesso, pressão e adaptação. E aí uma quantidade de sucessos, ela sempre é necessária para superar um conflito ali, né, um obstáculo e assim por diante. Olha, você pode até achar um pouco confuso essa questão de rolagem de dados, mas isso é até as suas 3 primeiras rolagens. Depois disso, você já vai pegar a manha e vai seguir normalmente. Se você ver a one shot que nós fizemos aqui no canal, foi exatamente assim. As primeiras rolagens, a galera tava com dúvida, não sabia muito bem o que fazer. Cara, logo depois que viram ali, que entendeu, é o símbolo tal, é isso, segue o baile, a coisa fica fácil. Vamos avançar, porque o que, na minha opinião, é o mais complexo do sistema, digamos assim, é o que vem agora, que eles chamam aqui de cabo de guerra, tá? Nós temos o gerenciamento de recursos dentro da assimilação, que ele é medido ali pela sua determinação e assimilação. É isso, inclusive, que determina quando você tem aquelas evoluções de assimilação, né, que você fica um pouco diferente e tal, entra por aqui também. Como que funciona? Nós temos ali os pontos de determinação e assimilação, e eles sempre são 10. É sempre uma barra com 10 pontos, pendendo de um lado para determinação e para outro lado como assimilação, igual vocês estão vendo aqui na imagem. O nível de determinação, veja que ali na imagem está nível 9, determina quantos pontos de determinação você tem. Então, de 10 pontos, 9 são pontos de determinação. O nível de assimilação, obviamente, também demonstra ali quantos pontos de assimilação você tem. Os dois são úteis, tá? Para coisas diferentes. Não é que um é bom e o outro é ruim, não tem nada disso. Os dois são úteis para suas coisas específicas. Vamos lá analisar isso com calma. Determinação. Determinação, basicamente, galera, é a sua força de vontade, tá? Você vai poder utilizar pontos de determinação para fazer com que você tenha algumas vantagens. Por exemplo, ele fala ali, ó, você pode utilizar determinação para gastar empenho. Então, antes de fazer uma rolagem, você pode fazer ali, gastar um ponto de determinação para manter um dado adicional. Aquela rolagem que eu fiz de teste com vocês, ela foi muito ruim, porque eu tirei só a pressão com adaptação. Mas imagina um cenário que eu tirei um sucesso e um sucesso com adaptação. Eu poderia manter o sucesso como sendo meu dado, né, a Joaninha como meu dado principal, e eu posso gastar um ponto de determinação para manter também aquele dado da Joaninha e o do servo, né, que é sucesso e adaptação. E isso para usar a adaptação para ajudar algum amigo meu, enfim, tem diversas finalidades para que isso pode ser utilizado, tá? E também tem a questão da perseverança, que você pode gastar também um ponto de determinação para ignorar alguma situação ruim, né, alguma pressão, por exemplo, imposta ali, seja por alguma coisa situacional ou por nível de saúde. A gente vai falar de nível de saúde mais para frente, tá? Sendo ali no máximo uma penalidade por rodada, e você também só pode gastar o ponto de determinação por rodada, né? Então dá na mesma. E a assimilação, para que ele é útil? A assimilação, galera, você vai utilizar para usar algumas habilidades, tá? Algumas habilidades específicas que o seu personagem vai ter, precisa desse pontinho aí de assimilação para ser ativada. Então é exatamente o que ele fala pra gente, ó. Você usa o ponto de assimilação para ativar habilidades e características de assimilações e também por agir por instinto. Já vou explicar aqui o que é agir por instinto. Então, veja que os dois são úteis. E ele fala pra gente que se você tiver 100 pontos de assimilação, você pode gastar ali 2 pontos de determinação no lugar para pagar o ponto de assimilação que você precisaria. Então, mesmo sem ponto de assimilação, você ainda consegue utilizar as suas habilidades, mas vai ter que pagar em dobro, né? Não tem muito o que fazer. A determinação tem uma coisa muito importante aqui, além das usabilidades dela que a gente comentou, que é o seguinte: quando você perde ou utiliza todos os pontos de determinação, você fica numa condição que chama-se suscetível. Isso faz com que você acaba adquirindo ali alguma mutação, tá? Decorrente de infecções. Então, você já deve ter assistido a simulação e viu, né, que às vezes o personagem tem alguma característica de natureza, alguma característica de planta. Isso daí decorre desse ponto, tá? Dessa situação aqui, em que você zera a sua determinação e acaba sofrendo alguma assimilação de alguma coisa. A gente vai ter o próximo vídeo, né, da semana que vem, que a gente vai explicar isso detalhadamente, tá? Ó, ele fala aqui pra gente, tá? O agir por instinto é uma das situações em que você vai conseguir utilizar o D12. Lembra lá no começo que eu falei, né? O sistema ele é composto por D6, D10 e D12, só que o D12 você utiliza em situações excepcionais, situações mais raras. O agir por instinto é uma das situações que você vai usar o D12. Por quê? O D12 ele tem mais chances de você ter sucesso na sua ação. Então, por isso que vale a pena, num teste difícil, você gastar um pontinho de assimilação para agir por instinto, tá? Ele fala aqui pra gente, olha, a famosa rolagem assimilada, tá? É quando você age por instinto.
você gasta o ponto de assimilação e escolhe um instinto seu para substituir qualquer perícia ou conhecimento que você tenha. E aí, você coloca aquele instinto, inclusive podendo repetir, tá? Imagina que você escolheu lá um instinto, você pode escolher ele de novo para ser o agir por instinto seu e repetir aquilo lá, não tem problema. E aí você substitui todos os seus D10 por D12. Isso vai facilitar, né? Vai te dar uma probabilidade maior de ter dados bons. É basicamente isso. Além disso, você ainda mantém um dado adicional, tá? O que ele fala aqui, que é muito forte, né? Você pode já... É como se fosse um determinação tunado, o ponto de assimilação, né? Como se fosse isso. E aí você consegue ter uma chance de sucessos maior, tá bom? E aí, por fim, vamos falar aqui como que você recupera os seus pontos de determinação e de assimilação depois que você gastou eles por algum motivo, tá? Os pontos de determinação, eles podem ser recuperados através de um repouso completo. Então, basicamente, um repouso ali é um descanso de 8 horas, tá? Dentro do sistema. E você vai recuperar a quantidade igual a 1 mais o tanto que você tiver de resolução. Resolução, o que que é? Resolução é um dos instintos. Lembra que, ó, resolução é um dos instintos, é como se fosse um dos seus atributos, vai, por assim dizer. Você também pode recuperar um ponto de determinação quando você faz alguma atividade de recompensa e êxito, então alguma coisa mais narrativa, tá? Que aí vai ficar mais a critério do mestre. E quando você realiza também um propósito. A gente vai falar de propósito quando fizer a ficha, mas basicamente o propósito ele é um grande objetivo ali que o seu personagem tinha, tá? Só para resumir aqui. E recuperando a assimilação já é bem mais simples, né? Olha só, você recupera a assimilação quando termina uma cena, tá? Todo final de cena você recupera ali os seus pontos de assimilação. Perceba que é muito mais fácil, né? Você recuperar pontos de assimilação do que de determinação. Aí, bora lá falar então sobre a saúde do personagem. Acho que aqui é bem simples, tá? Não tem muito segredo. Basicamente, dentro da assimilação, você tem níveis de saúde. E cada nível tem pontos de saúde. Então pense que você tem várias barras de vida, né? Digamos assim. Cada barra de vida tem números ali dentro dela. Então, ele até fala aqui pra gente, né, ó, que cada nível de saúde possui uma quantidade de pontos de saúde igual a 1 somado à quantidade de pontos investidos em potência e resolução. Isso vai determinar o tanto de pontos de saúde que você tem por nível. Nível de saúde é igual para todo mundo. Todo personagem vai ter 6 níveis de saúde. O que muda são os pontos de saúde que você tem dentro de cada um desses níveis. Ele dá o exemplo, né? Um personagem que tem potência 3 e resolução 2 tem 6 pontos de saúde por nível de saúde. Isso significa que, para ele sair do nível 6, aqui ó, de saudável, né, para escoriado, eu preciso tomar 7 de dano, que era o 6 que eu tinha de pontos de saúde, mais 1. Então dá 7 ali, vira escoriado, tá? Então sempre vai ser 1 mais o que você tiver de potência, mais o que você tiver de resolução. A soma disso tudo vira ali os seus pontos de saúde, beleza? Aí é tranquilo. O que muda é o seguinte, cada vez que você vai diminuindo o nível de saúde, você vai tendo algumas penalidades. O nível 5 e 6, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, não tem nada. Até aqui, tranquilo. Toda vez que você faz um descanso completo, repouso completo, que é aquele de 8 horas, você recupera totalmente ali os seus pontos de saúde, tá? E aí, ele fala pra gente aqui, ó, o total de pontos de saúde regenerados a completar o tempo de recuperação é a soma da sua potência e resolução. Então, ou seja, o mesmo cálculo se aplica novamente, tá? Depois ele fala aqui pra gente, olha, o nível 4 e 3 de saúde, né, que é o nível lacerado e ferido, você começa a ter penalidade. Você tem menos 1 sucesso em todos os testes. Então, olha como a coisa fica bem mais complicada, né, quando você já tá com um ferimento ali em aberto. Você não vai conseguir ter um sucesso só. Você vai precisar de mais de uma joelhinha para conseguir passar no desafio. E você viu na rolagem lá que eu fiz, que fracasso que foi, né? Então é isso. E você só recupera depois de uma semana. Você vai precisar de um tempo de descanso. E depois, lá na parte do 2 e do 1, que são os piores níveis de saúde, ele fala pra gente que você vai ter, no nível 2, você é incapaz de agir, mas ainda mantém a consciência, e você tem menos 2 sucessos em todos os testes, e no nível 1 de saúde, né, que é o menor de todos, você tá inconsciente, seu personagem não consegue nem pensar, e qualquer ação com teste exige pelo menos 2 adaptações para ativar a ação. Então a coisa fica bem mais complicada. E ele fala pra gente que o dano da gravidade não regenera normalmente, não tem tempo que vai te curar nos níveis 2 e 1 de saúde. Você vai ter um tratamento médico, e o tratamento médico foi o que eu falei aqui, né? Regenerados o tempo de recuperação. Então você vai ter um tratamento médico, e aí ele fala aqui pra gente, olha, o tratamento médico, que é descrito lá na parte da aptidão médica, é a única forma de você recuperar nível saúde 2 e 1, porque o dano ele é muito grave. Então, aptidão médica é o que vai ser necessário para você se curar nessas situações.
Tem mais, tá? Ele fala pra gente aqui sobre as desvantagens, né? Eu já falei pra vocês sobre isso. Agora a gente vai entrar nas partes das rolagens de dano. Como que você consegue perder a sua vida, como que você perde a sua saúde de maneira geral. Vamos lá falar então sobre as rolagens de dano, tá? Como não existem números em assimilação, tudo é feito por símbolos. E aí, na hora do dano, as coisas mudam um pouco do que nós falamos até aqui. Por quê? Olha só o que ele fala pra gente. Todas as rolagens de dano são feitas com D6. Então é sempre uma rolagem de D6. E aí, galera, independentemente do símbolo que apareça, independentemente se é joaninha, se é coruja, se é cervo, independentemente do que for, cada símbolo que aparecer é considerado como um ponto de dado. Olha só o que ele fala pra gente. Cada símbolo resulta em um ponto de dano, independentemente do símbolo. Então, sempre que aparecer um símbolo, imagina que eu rolei, né? Deu, sei lá, 2 joaninhas e uma adaptação. São 3 pontos de dano, tá? Independentemente ali do símbolo que for, tá? Isso é importante ficar claro. E aí ele fala pra gente aqui sobre os conflitos, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui na prática como funciona um conflito. Eu acho que vai ficar bem mais fácil pra gente encerrar o vídeo. Mas olha só, ele fala pra gente que o conflito, todo conflito no assimilação, lembre-se, não é só combate, tá? O conflito ele pode ser você passar por uma ponte que está com perigo de desabar, você nadar por uma correnteza, tudo isso pode ser um conflito. Os conflitos eles têm sempre objetivos principais e objetivos secundários. Para realizar esses objetivos, são necessários uma determinada quantidade de sucessos, de joaninhas, para que aquela ameaça seja neutralizada ou para que aquela ponte, né, seja superada e assim por diante. Então ele fala assim pra gente, olha, os objetivos principais são aqueles que têm o potencial de encerrar a cena de conflito, e os objetivos secundários são aqueles que podem ter efeitos variados quando concluídos. Então, pode ser uma pequena vantagem, por exemplo, pode ser a diminuição de uma resistência, pode ser um atalho. A gente vai ver na prática e isso vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem. E fala pra gente que, olha, os objetivos principais e objetivos secundários, né, eles podem mudar quando as coisas vão acontecendo. Ele fala pra gente que se o total de pressões acumuladas na ficha, então todos os dados a gente vai acumulando, né? Se for sucesso, a gente vai anotando a quantidade de joaninha. Se for pressão, o assimilador também vai anotando ali no dele, né? Então, se o total de pressões na ficha acumulado atingir 10, o jogador ele perde o controle do personagem para assimilação e ele se torna um personagem do assimilador, ou seja, do narrador, que assume ali o destino de forma definitiva. Então, na hora de um conflito, é muito perigoso você ir acumulando pressões. Você tem que saber bem o que você está fazendo e por isso que vale a pena você gastar pontos de determinação e pontos de assimilação para pegar sempre a menor quantidade de pressões possíveis, tá? E aí ele fala pra gente que o assimilador, né, quando ele tá agindo ali dentro de um conflito, ou seja, o narrador, ele vai normalmente fazer escolhas, tá? Nas quais ele quer utilizar os pontos de pressão. Igual eu disse, a gente já vai ver, eu sei que é confuso falando assim, né, abstrato, mas a gente vai ver o conflito na prática e vocês vão entender bem mais, tá? Ele fala pra gente que a gente vai, o narrador, ele faz ativações, ele não necessariamente rola dados a não ser os dados de dano, tá? Então depois que ele faz todas as ativações ali, ele rola os dados de cada ameaça separadamente e distribui cada uma das atuações que ele precisa. Então, a gente vai ver na prática. Vamos pular para a prática que eu acho que vai ser mais fácil, né? Deve estar confuso do jeito que está rolando por ali. Mas, basicamente, o assimilador ele vai agir depois, né? E utilizando ali aquilo que a mecânica propõe. É um jeito diferente de se combater, por exemplo, no RPG, mas é bem interessante também, vocês vão ver. Vamos lá ver na prática que vai ficar mais fácil. Olha só, eu peguei aqui um exemplo do próprio livro, que é o bloqueio de estrada. Imagina que você e o seu grupo estão tentando passar por um determinado local e a estrada ela está bloqueada. Isso se inicia um conflito, porque tem um bloqueio e vocês querem ultrapassar aquele bloqueio. Perceba que não se trata necessariamente de um combate. E aqui ele mostra pra gente, olha só. O objetivo principal, você tem romper o bloqueio, que é você literalmente furar aquele bloqueio em questão, e você tem o negociar a passagem. Então você pode só negociar com quem está bloqueando para permitir que você e o seu grupo passem. Beleza? Beleza, esse é o objetivo principal. Claro, tem a fuga também. Ele até fala pra gente, né, que a fuga, ela normalmente ela é recorrente, né? Você vai fugir bastante dentro da assimilação, porque o lugar é perigoso. E você entrar num combate é algo perigoso também, não é algo muito aconselhável, né? A assimilação, ele não é exatamente um sistema de luta, então a coisa é um pouco mais complicada do que isso. E o objetivo secundário são pequenas coisas que vão te dar vantagem naquela determinada situação. Olha só, ele coloca aqui no bloqueio de estrada uma possibilidade de objetivo, né, secundário, que é o obter informações, em que você vai poder ali descobrir algumas coisas sobre o bloqueio, os objetivos, por exemplo, do porquê aquele bloqueio está sendo realizado, o que pode facilitar o seu desafio de negociar a passagem. Então, perceba que
você tem objetivos para todos os tipos de conflitos, e é isso que é algo que o narrador tem que pensar de antemão. Aqui ele fala pra gente que romper o bloqueio, você ultrapassar mesmo que forçadamente, né? Você vai ter ali a dificuldade de 7 sucessos, então você precisa ter 7 joaninhas nas suas rolagens desse conflito para conseguir, mais 3 joaninhas, olha lá, mais 3 sucessos para cada infectado, além do primeiro presente na cena. Então, se o seu grupo é formado por 3 pessoas, além do primeiro na cena, você vai precisar de mais 3 sucessos para cada infectado, ou seja, mais 6. Olha só como o número de sucessos é grande, né? Esses objetivos principais, eles são difíceis de serem conseguidos, de serem conquistados. Por isso, você precisa de um grande número de sucessos acumulados, tá, galera? Isso não é numa rolagem só de teste, não. Você vai acumulando esses sucessos conforme os turnos vão passando, tá? E aí, você decide para onde você quer que os seus sucessos vão. Ah, não, eu quero que meus sucessos vão para informação mesmo, que é o objetivo secundário. Após concluir o objetivo secundário, vai ficar mais fácil a gente negociar a passagem e passar. Então é meio que essa é a ideia, tá? É mais ou menos para isso que funciona. E aí, o lado do narrador, né? Como que funciona a parte do narrador de fazer a coisa acontecer? O narrador, ele tem a ativação da ameaça. A ativação da ameaça e a ativação do conflito, que é efetivamente coisas que ele pode fazer na cena. E aqui traz, inclusive, a rolagem de dado, olha só. Nós temos aqui a rolagem de dado do contrabandista. Imagina que a ameaça, quem tá bloqueando ali a estrada é um contrabandista. Ele vai poder rolar 3d10. E aí, desses 3d10, você, narrador, vai mantendo os dados que você quer até você juntar o necessário para conseguir realizar uma ativação, tá? E aí, você tem os outros, né, que é só o conflito de bloqueio na estrada. E você vai rolar 2d10, mais 1d6, mais 1d12. E aí você vai a mesma coisa, você vai mantendo ali o que você precisa para fazer acontecer. Então olha só, a ativação do conflito, que é aqui o bloqueio na estrada, esse que eu acabei de falar, você tem algumas opções. Olha só que doideira. Você tem, inclusive, uma rolagem, que é a rolagem própria, né, a mesma. Então você tem ali um tiro de pistola. Você precisa manter 3 dados de pressão, 3 corujas, para conseguir dar um tiro em algum jogador. Esse tiro, ele dá 3d6 de dano. Mas esse número, lembre, né, não é 3d6 efetivamente, é a soma disso que você causa de dano. São os símbolos que aparecerem na quantidade da rolagem do 3d6. Eu vou mostrar para vocês que eu fiz essa rolagem teste. Eu fiz essa rolagem teste para vocês verem, e ali no primeiro ele deu, eu rolei 3d6, ou seja, são 3 dados de 6 lados, certo? E aí lá teve uma joaninha e uma pressão na primeira rolagem que eu fiz, né? Que é a penúltima ali, né? Isso significa que eu vou dar 3d6 de dano em número? Não. Significa que eu vou dar 2 de dano. Olha só, eu tirei uma coruja e uma joaninha. São 2 pontos. Então, dos pontos de saúde do meu jogador, eu vou descontar 2 pontos de vida só. Tá? Então, o dano ele é bem menor do que você imagina também, tá? E ali, na segunda rolagem teste que eu fiz, eu tirei uma coruja, depois eu tirei uma coruja e um cervo. Então, são 3 pontos de dano pro jogador, tá? É mais ou menos assim que funciona, né? A ideia é mais ou menos essa. E aí tem várias coisas aqui que a gente consegue fazer, ó, que o narrador consegue fazer. Eu gosto muito dessa aqui, ó, do furto, né? Se você acumula 5 pontos de pressão, 5 corujas, você consegue remover um item, né? A sua escolha da mochila de um dos jogadores. Isso aqui é maravilhoso, né? Eu pegaria com certeza. Então tem vários tipos de ativações que o livro, né, traz para os narradores fazerem, e o livro ele ensina também como que você pode fazer os seus próprios conflitos, né, suas próprias ameaças dentro do sistema. Tá? Então eu acho que assim ficou mais fácil, né? Essa parte toda escrita aqui fica resumida nesse jeito aqui de manter dados e tudo mais. Galera, de forma geral é isso. Eu sei que o vídeo ficou longo, né? Mas é porque eu queria trazer para vocês de volta aí toda essa questão de explicar como que funciona o sistema, para vocês não terem que ver a playlist de vídeos antigas, então tá aqui. Deixa um like, tá? É muito importante, esse vídeo longo, ele geralmente dá menos view, mas eu acho que ele é importante de se fazer. E lembre-se, na semana que vem a gente vai explicar toda a questão de assimilação e evolução, e na outra semana a gente vai fazer uma ficha atualizada de assimilação, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal se puder, vire membro, tá? Os membros são muito importantes pro canal continuar existindo, e tem sempre algum benefício agregado ali para agradecer pelo seu apoio, tá? Muito obrigado a todos os membros, tamo junto demais. Deixa o like, se inscreva no canal, obrigado e tchau, valeu, até a próxima.